Você provavelmente aprendeu na escola sobre o dia D, a queda de Berlim e as bombas atômicas. Mas existe um capítulo da Segunda Guerra Mundial que muitos tentaram apagar, ou que simplesmente caiu no esquecimento. Milhares de jovens saíram de um país tropical para lutar em montanhas cobertas de neve contra a máquina de guerra mais temida da história. Eles foram chamados de loucos. Disseram que era mais fácil uma cobra fumar do que eles vencerem. Pois bem, a cobra não só fumou como fez o inimigo se ajoelhar. Seja bem-vindo ao canal Fatos Esquecidos. Hoje vamos resgatar a jornada épica da Força Expedicionária Brasileira. Prepare-se para conhecer as missões, o sangue e a glória dos nossos pracinhas na Itália. Mas antes de marcharmos para o fronte, um aviso. Histórias como esta precisam ser lembradas. Então já deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe este vídeo. Ajude a manter viva a memória daqueles que lutaram pela nossa liberdade. Já fez isso? Então, vamos à história. O alto comando aliado tinha dúvidas. Churchill e Eisenhower não sabiam se soldados vindos dos trópicos aguentariam o choque contra os granadeiros veteranos de Hitler. Em 16 de setembro de 1944, a dúvida acabou. A FEB recebeu a ordem de tomar Massarosa. O capitão Paulo de Castro levou seus homens sob o manto do silêncio. Diferente dos americanos que preferiam bombardeios pesados antes do avanço, os brasileiros usavam a furtividade. Eles se moviam como fantasmas por entre as oliveiras. Quando o primeiro tiro brasileiro ecoou, os alemães perceberam que não enfrentavam amadores, mas caçadores natos. Em poucos dias, Massarosa e Camaiore caíram. O Brasil tinha fincado sua bandeira na fortaleza Europa. Monte Castelo não era apenas uma montanha. Era uma fortaleza natural com visão de 360 graus. Os alemães da 203ª Divisão tinham ninhos de metralhadoras cimentados na rocha. O 29 de novembro de 1944 ficou marcado como o Dia Sangrento. O ataque brasileiro foi desastroso devido à falta de coordenação da artilharia aliada. Os pracinhas ficaram presos na terra de ninguém, sob neve e lama, enquanto os morteiros alemães faziam o chão saltar. O soldado brasileiro aprendeu ali a dor da trincheira. O pé de trincheira, gangrena pelo frio, mandou centenas para o hospital, mas a derrota gerou uma obsessão. No dia 21 de fevereiro, às 5h30 da manhã, o general Mascarenhas de Moraes lançou o plano final. Não houve recuo. O sargento Wolff, um dos maiores heróis da FEB, liderava patrulhas suicidas para abrir caminho. Quando a 12ª Companhia chegou ao cume, eles não encontraram apenas uma vitória militar, mas o respeito definitivo de todas as nações aliadas. Se Castelo foi uma batalha de posição, Montese foi uma carnificina urbana. Foi a única vez que os brasileiros travaram combates casa a casa, usando baionetas e granadas em ambientes fechados. É aqui que surge a história que arrepia até os generais alemães. 3 soldados, Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Rodrigues de Souza. Durante o ataque, eles se viram separados de sua unidade e cercados por uma companhia alemã. Receberam ordem de rendição. A resposta? Fogo cruzado. Eles lutaram até que as munições acabassem e então partiram para a baioneta. Morreram como heróis. Os alemães, em um gesto raro de honra ao inimigo, não jogaram seus corpos em uma vala comum. Eles os enterraram e colocaram uma placa. Aqui jazem 3 heróis brasileiros. Enquanto o mundo olhava para Berlim, a FEB realizava uma manobra de mestre. O general Otto Fretter Pico, da 148ª Divisão Alemã, acreditava que poderia escapar. Ele não contava com a velocidade do destacamento brasileiro. Os brasileiros cortaram as rotas de fuga nos Alpes.
Cercados e sem suprimentos, os alemães, que antes chamavam os brasileiros de inferiores, enviaram um emissário para negociar. A resposta brasileira foi curta: rendição incondicional. No dia 29 de abril de 1945, o mundo viu a imagem inacreditável: 14.779 soldados alemães marchando como prisioneiros diante de uma guarda de honra brasileira. Foi a maior vitória de uma nação sul-americana em solo estrangeiro em toda a história. Maio de 1945. A guerra na Europa havia terminado. Para o mundo, era hora de celebrar. Para os pracinhas da FEB, era hora de voltar para casa. Mas o que deveria ser o retorno triunfal de heróis que derrotaram o fascismo tornou-se o início de uma batalha silenciosa e injusta dentro do seu próprio país. O governo de Getúlio Vargas estava em uma saia justa. Como explicar um exército de soldados que lutou pela democracia no exterior, voltando para um país que ainda vivia sob uma ditadura? A solução do Estado Novo foi cruel. A FEB foi desmobilizada ainda em solo italiano. Ou assim que os soldados pisaram no Brasil. As armas foram entregues, os uniformes guardados, e aqueles homens, que viram o inferno em Monte Castelo, foram instruídos a voltar para suas vidas como se nada tivesse acontecido. Muitos voltaram com o que hoje chamamos de estresse pós-traumático. Outros com ferimentos que os impediam de trabalhar. Sem pensões dignas por décadas, sem apoio psicológico e, por muito tempo, sem o reconhecimento oficial do Estado. Enquanto os veteranos americanos eram recebidos com o G-Bill e faculdades pagas, os nossos heróis muitas vezes escondiam suas medalhas para conseguir um emprego comum de motorista, pedreiro ou balconista. O Brasil oficial queria que o povo esquecesse que a cobra um dia fumou. Por décadas, a história da FEB foi tratada como uma nota de rodapé. Mas a verdade tem uma força própria: o sacrifício de Arlindo, Geraldo e Isaac, a bravura dos pilotos do Senta Apua, a humanidade do soldado brasileiro que dividia sua ração com os italianos. Nada disso pôde ser apagado. Eles não foram apenas soldados. Foram os embaixadores da alma brasileira em um mundo em trevas. Hoje, restam poucos veteranos entre nós. Mas enquanto houver alguém para contar sua história, eles jamais serão esquecidos. Aqui no canal Fatos Esquecidos, nossa missão é garantir que o eco dos canhões em Montese e o grito de vitória em Fornovo continuem ressoando, porque um país que não honra seus heróis perde o direito de ter um futuro. Honre essa história. Se você chegou até aqui, compartilhe este vídeo. Não deixe que o sacrifício deles seja em vão. Eu sou Fatos Esquecidos, e este foi mais um fato que o tempo tentou apagar, mas que nós resgatamos hoje. Até a próxima.